Boa tarde, quarto ano. Vamos para mais uma aula de português. Fazer a correção da nossa lição de casa, que foi da página 18, exercício 1 e 2. Então, vamos lá. Exercício 1. O título do conto lido na aula é Por que o Sol e a Lua foram morar no céu? Explique por que essas personagens deixaram de viver na Terra. Então, lá no texto, fala que a água foi visitar o Sol e a Lua e acabou acontecendo o quê? Inundando a casa deles. E eles foram obrigados a ir morar no céu, subir para o alto. Deixa eu só ajustar o tamanho aqui da letra para vocês. Então, respostinha completa: o Sol e a Lua deixaram. Acho que a letra ficou muito grande, né, galerinha? Deixa eu diminuir aqui de novo. Então, o Sol e a Lua deixaram de viver na Terra Terra com letra maiúscula, porque é o nome de um planeta. Porque a água forçando a se abrigar no céu. Prontinho. Deixar ela aqui em cima, ó, fica mais fácil para vocês verem. Então, foi isso que aconteceu. O Sol e a Lua deixaram de viver na Terra porque a água inundou a casa deles, forçando-os a se abrigar no céu. 2. Volte ao conto Por que o Sol e a Lua foram morar no céu e releia o parágrafo indicado em cada item a seguir. Depois copie a frase em que a palavra destacada tem o mesmo significado no texto. Então, vamos lá, o parágrafo 3. Deixa eu ler aqui no texto de volta para vocês. Então, vamos lá. O parágrafo 3 diz assim: o Sol garantiu-lhe que poderia visitá-lo sem susto, pois trataria de tomar todas as providências necessárias para tornar o encontro agradável para ela e para todos que a acompanhassem. Chegando em casa, o Sol contou à Lua, sua esposa, tudo o que a água lhe pedira, e ambos se dedicaram com muito esforço à construção de uma casa enorme que comportasse sua visita. Então, a palavra é comportar.
Comportar-se nesse trecho tem o significado de conter. Então, ó, qual dessas duas frases tem esse significado? As crianças comportam-se muito bem durante o passeio. O estacionamento comporta apenas 20 automóveis. Então, a frase lá do texto de comportar vai ter o significado de conter, de caber. Então, vai ser a segunda frase. O estacionamento comporta apenas 20 automóveis. Então, essa frase vocês vão copiar aí no caderninho de vocês. Então, ó, a vai ser a segunda frase. Deixa eu marcar aqui. Opa, não ficou muito legal. Deixa. Então, vamos lá, a segunda frase. Essa vocês vão copiar no caderno de vocês. B, parágrafo 8. Encontra-se. A água foi entrando, entrando e entrando, acompanhada de todos os peixes e mais uma quantidade absurda, indescritivelmente grande, incalculável mesmo, de criaturas aquáticas. Em pouco tempo a água já se encontrava na altura do joelho. Então, qual é o significado de encontra-se aqui no texto? Vai ser o significado de estar. Então, ó, os amigos encontram-se na festa do clube, ou as joias encontram-se num velho baú de madeira. Qual será a frase? Então, as joias encontram-se no velho baú de madeira, que quer dizer onde que elas estão. Então, também a segunda frase, vocês vão copiar no caderno, certo? E a letra C, parágrafo 11, despejar. Maria despejou o resto do suco na pia da cozinha. O dono da casa despejou o morador que não pagava aluguel. Lá no texto, no parágrafo 11, diz assim: diante da insistência de seus anfitriões, a água continuou a despejar sua gente para dentro da casa do sol. Então, ela despejava. Qual que vai ser o significado? Maria despejou o resto de suco na pia de cozinha, que vai ter o significado de derramar. E o outro vai ter o sentido de fazer sair o inquilino. Então, a frase correta é Maria despejou o resto de suco na pia da cozinha, porque vai ter o sentido de derramar, o que foi que a água estava fazendo. Ela estava derramando as criaturas na casa da lua e do sol. Então, Maria despejou. Então, isso aqui vocês vão copiar aí no caderno de vocês. Certo? Essa é a nossa correção da lição de casa. E agora, nós vamos voltar lá no nosso conteúdo. A gente parou no estudar a língua 3. Aqui. Como se escreve? Junto ou separado? Então, desde a aula passada, nós estamos vendo algumas palavras que escrevem junto e também escrevem separados. A grafia de certas palavras e expressões traz dúvidas, e ao escrevê-las, as pessoas se perguntam: será que é junto ou separado? Vamos ver algum desses casos. Escreve-se junto palavra desde, comigo, embaixo, embora, enfim, anteontem, devagar, entretanto, abaixo, afinal, acima.
de novo, de manhã, ó, em cima, ao contrário de embaixo, já é separado. Por enquanto, sem dúvida, a partir de repente, a fim de, no entanto, com certeza, por isso, então, esses casos são separados. Na nossa linguagem, a gente tem, e nos nossos livros, a gente costuma ver o porquê escrito de várias formas. Então, aqui a gente pegou duas dessas formas: porquê separado e sem acento, e o porquê junto e sem acento. Porquê separado, sem acento, é escrito separadamente, é usado em duas situações. Então, esse porquê aqui é usado em duas situações. Em perguntas, então, quando eu vou fazer uma pergunta, exemplo, por que você não veio? Ou quando significa por qual razão. Exemplo, o título da narrativa africana, por qual razão o Sol e a Lua foram morar no céu? Então, ele, quando a gente vai colocar a razão de algo, a gente escreve ele separado. Porque escrito junto significa pois. Então, toda vez que o porquê pode ser substituído pela palavrinha pois, que é uma justificativa, ele é escrito junto. É usado nas respostas e nas explicações. Então, nas lições de casa, nas atividades, quando você vai explicar o porquê, é porquê junto e sem acento. A água não queria visitar os amigos, porque, então, aqui, ó, pois, também pode ser substituído pelo pois, temia inundar a casa. Então, o porquê é usado nessas circunstâncias. 1. Leia o quadro de situação Estudar a Língua 3. Assinale as palavras e expressões que você considerou mais difíceis de escrever. Escolha pelo menos 3 e crie uma frase em cada uma delas. Então, aqui nesse quadro, vocês vão marcar as palavras que vocês acharam mais difíceis de escrever e depois vai escolher 3 e fazer uma frase para cada uma. 2. Complete as frases com porquê separado ou porquê junto. A garota faltou à aula porque estava muito gripada. Qual porquê que vai ser? Vocês vão colocar aí na apostila de vocês. Vão responder o ortografar, complete com S ou SS. Então, urso é com S ou com 2 S? Aniversário, um S ou 2 S? Continue a mudar a forma dos verbos seguindo o exemplo. Então, aqui tem um exemplo, o verbo aparecer, aparecer-se. Então, acompanhar vai ficar acompanhar, se comportar. Vocês vão continuar aí respondendo, seguindo esse exemplo aqui, ó, de terminação. Então, essas são as atividades de hoje. E vocês vão responder aí no caderno de vocês e me enviar.